Bora, vai começar. Vamos seguir agora o nosso programa na Rede Brasil de Televisão. Bom demais chegar na sua casa. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Estamos aqui ao vivo na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil. Também estamos no nosso canal no YouTube, hein? O Wagner está lá em São Mateus, ligado com a gente. Bom dia, Parraro. Bom dia, galera do programa Top Show. Obrigado, amigo. Ele tá mandando aqui, ó. Não consegui assistir, fiquei com saudade ontem. Pois é, clicando aqui. Ontem nós tivemos um problema técnico aqui, Wagner. Por isso o programa não foi no ar. Um grande abraço para você, sua equipe, para o professor Keidson Quaresma de São Mateus. Deisilene Felício, ligado com a gente no bairro IBC. Bom dia para você, meu amor. José Carlos Pereira da Silva, tá no bairro Novo Parque, ligado também, sintonizado com a gente. Obrigado, amigo, pela audiência, pela companhia. Nosso programa tem um oferecimento de Cofril, sabor a toda prova, a melhor linguiça para o seu churrasco é da Cofril, de Hospital Evangélico de Cachoeira, trabalhando sempre pela valorização da vida. Café Sossego Puro das Montanhas do Espírito Santo. O nosso convidado de hoje, Márcio Nascimento Santana, historiador com formação em arqueologia, montanista e membro do Instituto Histórico e Geográfico de Cachoeiro de Itapemirim. Vem aqui para contar história, que é o que ele gosta, e o que ele gosta de contar e eu gosto de ouvir. Aí combina, dá tudo certo. Ele adora contar história e eu adoro ouvir história. Espero que você goste também de ouvir, de acompanhar aqui na nossa Rede Brasil, aqui nas nossas emissoras de rádio, as histórias que o Márcio vai contar hoje aqui no programa. Meu amigo, que honra receber você aqui, tudo bem? Barraro, a honra é toda minha e, em primeiro momento, eu só tenho que agradecer pela oportunidade. Obrigado, amigo, obrigado. Em que momento na vida o Márcio se interessou pela história? Aí você fala, eu falo sempre de história e tal, e você fala assim, história de Cachoeiro, história de Cachoeiro. Em que momento o Márcio se interessou pelas histórias de Cachoeiro? Parraro, a minha adolescência, né, eu sofri muitas privações. Eu andei de cadeira de roda, fui atropelado. A minha infância foi um pouco atípica. Sim. Então, os meus melhores amigos eram livros. E, a partir daqueles livros, eu comecei a me inspirar. Sim. E, em 1997, eu prestei vestibular para o curso de História. E o que mais me inspirou para prestar esse vestibular foram as minhas conversas que eu tive com o nosso saudoso Manuel Maciel. Sim. Que foi praticamente o pioneiro, o maior historiador de Cachoeiro de Itapemirim, que fez um dos mais amplos trabalhos historiográficos da nossa cidade. Eu tive a honra de conhecê-lo e tive a honra de conversar com ele sempre que eu podia, sábado, sexta-feira, às tardes, na sua varanda. Ele foi uma das pessoas que mais me inspirou a escrever sobre a história de Cachoeiro de Itapemirim, a história e a arqueologia da nossa cidade. É interessante, o Márcio, você vai compreender ao longo da nossa conversa aqui, e você vai entender, porque o Márcio, ele estuda, né? Ele é um estudioso, a história de Cachoeiro, da região, mas como ele é montanhista, ele estuda isso também na prática. É isso, Márcio? Positivo. Né? A maior característica, no caso do historiador, não é só apenas ficar na teoria, mas transformar a teoria em prática. E isso é uma vantagem que eu carrego comigo uma vez que eu pratico montanhismo. Eu estou desbravando matas, estou escalando montanhas. Você quer ver uma coisa? Você conhece em Cachoeiro o cemitério municipal, o cemitério, que é o do Coronel Borges, né? O cemitério do aeroporto, você conhece o cemitério Parque, você conhece o cemitério ali do IBC, que é o Monte Cristo, são os cemitérios que você conhece. Mas Cachoeiro, por exemplo, tem o cemitério da Colina, é isso? Isso. No caso, esse cemitério da Colina, ele foi fundado pelo nosso saudoso Jerônimo Ribeiro. Ele nasceu no dia 17 de março de 1854. Sim, para a gente nortear,
Tem o Centro Espírita Jerônimo Ribeiro, lá pelo cemitério era o Lar Jerônimo Ribeiro, que era um orfanato de crianças, não é isso? Isso, lá era chamado de Sítio Santa Fé. Então, Jerônimo Ribeiro... No bairro São Geraldo. Hoje atual bairro São Geraldo. Uhum. Jerônimo Ribeiro, ele chegou em Cachoeira em 1912 e em 1918 ele fundou aquele asilo lá chamado de Deus, Cristo e Caridade. Uhum. E qual foi o grande pioneirismo de Jerônimo Ribeiro? Ele praticamente foi o fundador de um dos primeiros asilos hospitais do Estado do Espírito Santo. Por ele ter muita proximidade com o governador Nestor Gomes, ele recebia doentes mentais, ele recebia idosos. Ao todo, no advento do asilo, chegou a ter mais de 200 pessoas lá, entre pacientes e trabalhadores. Só que em 1922, ele estava tendo um problema com a questão da saúde, porque as pessoas que faleciam necessitavam ser enterradas. Lá naquele orfanato. Que lá não era orfanato ainda. Não, era o asilo. O asilo. Só que o cemitério ficava muito longe. Então ele sentiu a necessidade de montar um cemitério nas proximidades desse asilo. E, através do decreto municipal número 47, de 22 de dezembro de 1922, ele foi nomeado zelador de cemitério com salário de R$ 1.500, equivalente hoje, se eu não me engano, a R$ 185, para montar, foi autorizado pela municipalidade para montar o cemitério lá, que se encontra em pé até hoje. Existem alguns poucos túmulos intactos. Mas tem lá ainda. Mas está lá ainda. Você chega no São Geraldo, tem aquele campo, né? Você chega no campo, tem lá aquela casa que está lá ainda, né? Isso. E é ali perto? Na realidade, Parraro, existe a casa, né? O asilo em si. Porém, para chegar no cemitério, o cemitério não poderia ficar muito perto. A pessoa tem que desbravar um pouco aquelas veredas. Sim. Tem que passar por dentro de um cafezal, tem que passar por um bracinho de mata. Sim. Tem que passar por um monte de colonhão e cerca de arame farpado. Aí, finalmente, você encontra os túmulos. Você já esteve lá? Já tive lá, já tive a honra de estar lá, entendeu? De contemplar a obra de um professor português, porque ele era de Portugal, um dos maiores divulgadores da doutrina espírita dentro do Brasil, e que ele veio a falecer em Cachoeira em 1926, 1929, tem que confirmar. E ele, antes de falecer, ele recebeu o título de apóstolo do bem, foi uma pessoa ímpar. E na história de Jerônimo Monteiro, olha como Ribeiro, né? Olha como uma coisa puxa a outra. Ele conheceu o senhor Sebastião Venceslau, que foi o seu Caramba, que morou no topo da Serra do Caramba, que também é conhecida como Pedra das Antas. Que ali, a Serra do Caramba, existe um trabalho para se tornar ali uma área de proteção ambiental. Uma APA. E um dos visionários a respeito dessa transformação da Serra do Caramba numa unidade de conservação, muito dessa iniciativa está partindo tanto do Ministério Público quanto do presidente da ONG Caminhadas e Trilhas. E eu estou fazendo a minha parte. Os meus textos estão auxiliando nesse processo de conversão daquela área em APA. O que compreende ali a Serra do Caramba? Por exemplo, esse cemitério está dentro? O cemitério da Colina fica praticamente às bases da Serra do Caramba. Ele é um potencial sítio arqueológico. Só que a gente tem que reconhecer nossas limitações. Como pertence à Associação Espírita de Cachoeira de Itapemirim... Então pertence ainda à Associação Espírita? Pertence. Então, o que acontece? E eu só tenho que agradecer, porque eles me deram a oportunidade de poder ir lá e fazer... escrever sobre aquele espaço que tanto ajudou os necessitados. Além do cemitério da Colina, nós temos a Pedra de Santa Teresa, que faz parte da mesma cordilheira da Serra do Caramba, que tem resquícios de Mata Atlântica com madeira de lei e que é um polo atrativo de alpinistas. Inclusive,
um dos alpinistas mais famosos do Brasil, o senhor Mário Arnaud, ele veio em Cachoeiro e conquistou aquela pedra em 1988. Essa pedra de Santa Teresa, você consegue ver ela lá do IBC, em especial ali da Polícia Federal. Aí ela já está do lado do IBC de Santa Teresa ali. Isso, não é isso? IBC Santa Teresa. Ela está em anexa a outra formação geológica chamada de Pedra do Índio. Ela parece a imagem de uma santa. E essa pedra, ela tem resquícios de Mata Atlântica, madeira de lei, tem animais ainda, tem uma fauna e uma flora muito diversificada, e eu tive a honra de quase alcançar o topo dessa pedra. Ela é um desafio considerável para escalada. Isso entra dentro desse programa da Pedra do Caramba. Sim. No caso... Qual a importância disso? Bem, a importância de transformar a Serra do Caramba numa unidade de conservação seria melhor para o quê? Para o seu manejo, para a sua gestão. Eu estou fazendo essa pergunta tentando entender onde o Ministério Público entra nisso. Por que o Ministério Público está pedindo isso para que se torne essa área ali? Porque, Parraro, faz parte, no caso, de quê? De Cachoeiro de Itapemirim, assim como todas as cidades do Espírito Santo e do Brasil, se atentarem para a importância dos monumentos naturais e dos nossos recursos naturais. E quando se diz recursos naturais, Cachoeiro de Itapemirim não é só rico em recurso natural, ele também é riquíssimo em história. Preservando uma unidade de preservação, você está preservando, além de todo o patrimônio natural, você está preservando o patrimônio social e cultural daquela região e da nossa cidade. Então, é imperativo Cachoeiro de Itapemirim ser um dos pioneiros nessa questão de lutar por áreas de preservação ambiental. Nós já temos 3, a Reserva Cafundó, o Monumento Natural do Itabira e a Floresta Nacional de Pacotuba. E agora, com a APA Serra do Caramba, seria a 4ª unidade de conservação. Você não fica só na história de Cachoeiro, você vai para a região, vamos falar um pouquinho daquela pedra lá de Jatilho Vivaco. Ali é a... Pedra da Caveira. Pedra da Caveira. Mas depois do intervalo comercial. Rapidinho a gente volta falando disso. O assunto é bom, o tempo passa voando. Já já nós vamos falar dessa história. É um fazendeiro que ele fez um pacto com o diabo, cruz credo, fazer pacto com o diabo. O fazendeiro fez pacto com o diabo, você vai conhecer essa história. Depois ele mandou enterrar toda a fortuna dele, todo o ouro dele, mandou enterrar. Depois mandou os 5 negros escravos foram mortos. Depois ele mandou matar os capatazes que mataram. Daqui a pouco o Márcio vai contar essa história aqui. Segura aí, já já. Seguindo com o programa, agora são 8h53 aqui na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil. Programa que vai ao ar sempre na Rede Brasil de televisão, 7h30 da noite. Obrigado você aí pelo carinho da audiência. No oferecimento de Cofrio, o sabor a toda prova. Com a gente tem o Hospital Evangélico de Cachoeiro, que trabalha sempre pela valorização da vida. Café Sossego é puro das montanhas do Espírito Santo. Hoje nós estamos conversando com o Márcio Nascimento, contando história bacana pra gente aqui. Nós já descobrimos no primeiro momento aqui que Cachoeiro tem um cemitério no bairro São Geraldo, inativo, mas tem. Ele existiu, tem lá alguns túmulos ainda. O Márcio, inclusive, foi lá, visitou, conheceu, já falou aqui no primeiro momento. Vamos falar dessa caverna, dessa gruta, dessa pedra da Caveira, lá em Jatilho Vivaco. Por que esse nome Pedra da Caveira? Então, Parraro e amigos ouvintes, no primeiro momento, essa pedra em especial, que possui uma caverna próxima a seu cume, e é uma caverna de tamanho considerável, inclusive. Ela era até então uma caverna anônima, era uma pedra, uma montanha anônima. Ela se ergue aproximadamente a 500 e poucos metros. Só que qual a história que está por detrás dela? Conta-se uma lenda na cidade de Jatilho Vivaco, na cidade de Marapé, né? Que existia um senhor de terras que ele fez um pacto
com o tinhoso. Sim. E antes de morrer, quando ele estava acamado, um urubu pousava em sua janela. E aquele urubu, segundo a lenda, era a própria personificação Do bicho. do bicho. Do bicho ruim. Do bicho ruim. Que vinha agorar ele. Olha, eu estou esperando você morrer que eu vou levar sua alma nas asas Vambora. desse pássaro. Vou levar você. Então, não importava o que faziam com o urubu. Se matassem o urubu com um tiro, no dia seguinte o urubu estavam ali. Se prendesse o urubu numa gaiola, no dia seguinte o urubu estava ali. Então, ele temendo pela sua alma, o que ele fez? Ele pegou todos os pertences, todo o seu tesouro e entregou a 5 escravos. E pediu para esses escravos enterrar esse tesouro na mata dessa pedra. E mandou 2 capatazes fiscalizarem o serviço. Então, foram 5 escravos levando os tesouros, enterraram esse tesouro. Logo depois que eles enterraram, os capatazes mataram os escravos. E o que esse senhor fez? Ele pegou e mandou matar os 2 capatazes. Então, ao enterrar esse tesouro, custou a vida de 7 pessoas, 5 escravos e 2 capatazes. Quer dizer, ninguém sabia mais qual era o destino de tanto dinheiro, de tanto desse tesouro. E o que ele fez com os corpos? Ele pegou esses corpos e jogou na caverna dessa pedra, dessa montanha, que, aliás, eu já fui lá, é uma montanha magnífica, tem uma parte lá, um fragmento de Mata Atlântica incrível, é muito bonito, tem uma beleza cênica ímpar. E ali, até no começo desses séculos, os esqueletos foram encontrados, claro, né? Várias pessoas, vários populares iam lá, mas foram encontrados em especial por um arqueólogo capixaba chamado Celso Perota, que pegou essas ossadas e levou para o Rio de Janeiro. Até então, a gente, pelo menos nas minhas pesquisas que eu fiz, nós não temos assim uma notícia... O resultado de exame. O resultado científico da análise daquela ossada. Ossadas. Em alusão a tantos ossos que foram encontrados nessa caverna... Na história você encontrou até a ossada que foi encontrada, não é isso? Que foi levada para o Rio. A partir daí não tem mais informação. Não. Aí, o que acontece? Por conta da descoberta desses ossos e por eles imporem tanto medo à população, ficou conhecida como Pedra da Caveira. E hoje, há quem diga que quem sobe a mata para ir até o cume da Pedra da Caveira, falando em dinheiro, de forma ambiciosa, começa a escutar gritos e vozes dentro da mata. Eu já fui lá várias vezes, mas eu também não preferi não arriscar. Porque... E você não foi lá atrás de dinheiro, né? Não. Você foi lá atrás de conhecimento. Porque todo historiador ele tem, por obrigação, respeitar as lendas e tradições. Né? Sim. Márcio, vamos falar um pouquinho do Itabira. O Itabira tem uma história muito interessante, já foi considerada a pedra mais difícil de escalar no Brasil, não é isso? Positivo. O Itabira ele foi conquistado em 1947 por alpinistas do Rio de Janeiro, 5 ao todos. Desses 5, os que mais tiveram destaque foi Reinaldo Benck, Sidney Bororó e o Silvio Mendes, que foi o mais destemido de todos eles. Eles chegaram em Cachoeiro, se apresentaram à Prefeitura Municipal e pediram apoio logístico. Logístico e para levar seus equipamentos até o pé da pedra. Por quê? Naquela época, hoje os equipamentos de montanhismo com a atual tecnologia são pesados, mas naquela época eram muito mais pesados ainda. Um grampo, no caso é o termo técnico que a gente usa para o pedaço de metal que a gente enfia dentro da rocha para permitir a ascensão. Tinha de 50 ou até mais de 50 centímetros para você enfiar dentro da rocha. Era chamado de grampo pé de galinha. Hoje é menor? Hoje é menor, hoje é 6 centímetros. Entendi. Então, o que aconteceu? O prefeito falou assim, olha, eu dou todo apoio para vocês, alimentação, inclusive eles foram no primeiro veículo adquirido pela municipalidade, que foi recentemente reformado na gestão do prefeito Valadão, pelo nosso saudoso Camilo Collor. E só que em troca vocês vão ter que levar um cachoeirense junto, e o nome dele é
Amâncio Silva, o famoso Amâncio Silva. Uhum. E eles partiram para o Itabira, desbravaram seus rincões e começaram a escalada. A escalada do Itabira, ela é muito técnica e desafiadora. Eles levaram ao todo 19 dias para chegar ao cume. Caramba! 19 dias. Inclusive, durante a escalada, eles conseguiram instalar uma escada feita de madeira e cabos de aço. E se você for lá hoje, os grampos estão lá. Inclusive, eu fiz um texto solicitando das autoridades o tombamento patrimonial da Via de Escalada de 1947, também conhecida como Via da Conquista ou Via Silvio Mendes. Parraro, praticamente ela foi uma das primeiras vias do Estado do Espírito Santo, a primeira de Cachoeiro e a mais antiga. E Cachoeiro de Itapemirim é a meca do montanhismo capixaba, porque o maior desafio do Espírito Santo praticamente está dentro da nossa cidade. E o Itabira, naquela epopeia todas que eles passaram, inclusive teve até incêndio. Teve até um incêndio. E o que torna o Itabira uma pedra difícil é porque é uma pedra granítica, né? Com poucas fendas, com poucos locais para agarra. A fenda tem que ter a fenda para colocar o grampo. Porque se não tem, como é que você... para colocar grampo e outros equipamentos técnicos também, como pitons, né? Cunhas de madeira, que eram muito comuns na época. E escalar o Itabira é muito abrasivo. Imagina o sol de meio-dia, você descalço, pisando no paralelepípedo. Hoje, qual é o tempo para escalar o Itabira? Bem, hoje a escalada mais rápida... Porque eu estou perguntando isso porque eu imagino que hoje os grampos já estão lá no local, não é isso? Em média, é isso. Em média, hoje, para escalar o Itabira com segurança, levaria uns 2 dias. Ah, é? Dependendo da via, porque não tem só a via de 47. Tem a Chaminé Cachoeiro também. Tem outras vias, mas hoje, para você escalar com segurança, o correto seria fazer em 2 dias. Porém, a última atualização que eu tive, conseguiram escalar ele em quase 14 horas. Foi um dia inteiro e um pedacinho da noite para chegar ao cume. Tem algum caminho mais fácil, mais tranquilo? Para o Itabira, não. A sua ascensão hoje para o cume somente de escalada. Teve, claro, a implantação de uma polêmica escada nas suas costas lá, né? Isso, exato. A minha pergunta se dá exatamente por conta disso. O que aconteceu? Essa polêmica escada, ela, de uma certa forma, ela cria um acesso democrático ao Itabira. Mas ali, o que faltou foi um pouco de critério técnico. Por exemplo, a vegetação do Itabira nunca foi estudada, pelo menos no cume. É o que aconteceu em Pedra Azul. Pedra Azul ficou fechada por mais de não sei quantos anos por conta de micro-orquídeas que cresciam ao longo dos seus paredões. E ninguém podia mais escalar. Aí agora, com um novo estudo realizado lá pelos órgãos competentes, IEMA e DARF, foi liberada a escalada em Pedra Azul. Deixa eu voltar um pouquinho a escada. Eu estou imaginando que a escada, eu chego lá e eu subo na escada. Bem, não é tão fácil. O primeiro degrau... Não, eu estou falando porque se eu quiser eu vou lá. Não tem ninguém para dizer, não pode subir não, se tem algum perigo e tal. Na realidade, novamente entra aí o Ministério Público. O Ministério Público, ele lançou, né? Ele editou uma restrição de uso daquele local. Porque embora tenha uma escada, embora esteja hoje uma forma democrática alcançar o cume, ainda carece de perícia técnica, de um engenheiro, de reforçar, ainda carece de uma avaliação para saber se é conveniente manter aquela escada lá ou arrancar a escada de lá. Isso, exatamente. Porque a grande questão do Itabira é a sua dificuldade técnica. O grande encanto do Itabira é proporcionar ao escalador o grande desafio de desafiar as alturas. Quando você coloca uma escada numa montanha ícone, igual o Itabira, de uma certa forma, quebra um pouco os protocolos, né, de escalada. Em que tempo foi colocada aquela escada lá? Eu acredito que hoje vai fazer mais ou menos, acho que foi em 2020, vai fazer uns 2 anos que foi criada a escada lá.
Rapaz, mas aí eu fico imaginando o seguinte, a pessoa chega lá, não pode. Não pode, mas quem diz que não pode? Tem um porteiro lá, fala, não pode subir aqui não, Parrado, proibido aqui. Tem isso? Hoje o Itabira agora, existe um esforço, novamente, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e das instituições, entre elas o Ministério Público. Eu falo muito no Ministério Público, porque de vez em quando eu tenho muito orgulho de dizer que meus textos... É uma ferramenta que meus textos são utilizados como ferramenta por eles. Eles estão tendo muito esforço de disciplinar o uso e o manejo do Itabira, porque o Itabira agora é um monumento natural. Sendo um monumento natural, ele tem uma zona de entorno, uma zona de amortecimento, ele tem uma zona de amortecimento, disciplinar a ocupação humana. Foi chamada uma empresa, salvo engano, de Minas Gerais, que fez um levantamento da fauna, da flora. Existem especulações que lá há espécies endêmicas, ou seja, espécies de plantas que só nascem lá, animais que só podem viver lá. Então, o Itabira, ele é um laboratório biológico vivo. Vivo. Ele merece todo o carinho e todo o respeito. A disciplina, a gestão estão vindo, só que, infelizmente, a gente lida com a questão da burocracia, que é muito lenta. Tudo que é público é muito lento. Márcio, acabou o nosso tempo, uma pena aqui que acabou, meu amigo. Obrigado por ter vindo aqui no programa, uma honra, uma alegria. Você trouxe um monte de coisa aqui para a gente conhecer. Você precisa voltar aqui para contar mais essas histórias para a gente. Obrigado, amigo. Parrado, para mim é uma honra. Quero deixar um abraço para todo o povo de Cachoeiro do Itapemirim, para minha família, para meu filho Gabriel, que eu amo muito. Em especial aí para o meu professor, Sandro Malachini. Bacana, meu irmão. Deixar um abraço para ele aí também. Obrigado, Márcio. Obrigado, amigo.